A Warner, ao que tudo indica, não vai aceitar a proposta da Paramount. A proposta da Paramount tem uma grande saída, talvez a primeira grande derrota em termos de pessoas investindo ali na negociação, e agora a gente vai entender um pouco melhor o que pode acontecer daqui para frente. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Só falando logo de cara, acabou de acontecer uma coisa muito relevante. Em primeiro lugar, a Warner já deixou bem claro, né, que eles vão recomendar ainda a proposta da Netflix, mesmo depois dessa tentativa hostil. Ao que tudo indica, né, não é nada 100% confirmado, mas todas as fontes estão falando que a Warner vai continuar falando não, né, para a proposta da Paramount, e o grupo, né, de investidores que iam fazer essa proposta aí de 108 bilhões acabou de perder um nome de extrema importância, que é o Jared Kushner. Você pode se perguntar, pô, mas quem é esse cara? Ele é da Affinity Partners, que é uma firma de investimento que ia entrar no meio do negócio. Você pode se perguntar, pô, mas qual é a relevância desse cara? Só para vocês verem como a proposta da Paramount era esquisita desde o princípio, né? Não só por trazer dinheiro da família Ellison, como também por trazer dinheiro estrangeiro de outros países. No começo era dinheiro da Arábia Saudita, da China, do Qatar e etc. Aí a China saiu, a Tencent, né? Eles mesmos excluíram a Tencent do negócio, citando inclusive, né, que era pelo fato de ser uma empresa chinesa, que era por motivos de segurança e etc. Muitas pessoas continuaram questionando a Arábia Saudita, só que o Jared Kushner acabou passando quase que batido, e o Jared Kushner ninguém menos é do que eu sempre esqueço, o genro do Donald Trump. Ele é casado com a filha do Donald Trump. Então, pô, se isso não é um conflito gigantesco de interesse, né, eu não sei o que é. E não só isso, ele trabalhou como conselheiro sênior do Donald Trump no primeiro mandato dele como presidente. Então, um cara que tá ligado com o Trump, não só, né, no âmbito familiar, como também no âmbito profissional, ele estava junto nesse negócio. Então, isso não quer dizer que ele tenha sido expulso ou que ele tenha desistido. Pode ser que, por questões de ótica mesmo, eles falaram, ó, não faz muito sentido você estar fazendo parte desse consórcio de investidores, né, digamos assim, porque você tem muita conexão com o presidente. A conexão é até mais direta do que dos Ellisons com o Trump. É você ser literalmente casado com a filha dele. Então, isso levou, né, como eu disse aqui, ó, a Affinity Partners de Jared Kushner desiste da oferta da Paramount pela Warner Bros. Discovery. Então, se a situação já não era maravilhosa, né, para os Ellisons, tirando o fato de que eles têm dinheiro quase que infinito, eles têm 300 bilhões de dólares só em ações, né, da Oracle e etc. Então, com certeza eles conseguem comprar uma empresa como a Warner, mas a situação ficou um pouco mais complicada porque eles perderam um grande parceiro, né, não só um grande parceiro financeiro, como um grande parceiro político, né, no futuro. A empresa fundada pelo genro do Donald Trump não fará mais parte do grupo de investidores que apoiam a oferta hostil pela Warner Bros. Discovery, confirmou uma fonte na terça-feira. Eu já vi várias fontes que confirmaram também essa informação. Com dois fortes concorrentes competindo para garantir o futuro deste ativo americano único, a Affinity decidiu não mais aproveitar a oportunidade. Continuamos acreditando que há uma forte justificativa estratégica para a oferta da Paramount, disse a Affinity em uma declaração à Bloomberg News, que foi a primeira a relatar a decisão da empresa de sair. E a oferta da Paramount, lançada na semana passada, é apoiada pela família Ellison e pela Redbird Capital. Na época que foi anunciada, a empresa divulgou em um documento, né, aqui eles estão falando do fundo de investimento da Arábia Saudita e a autoridade de investimento do Qatar. E até agora, eles estão utilizando isso como justificativa, porque já saiu outra notícia, né, que eu vou abordar junto com vocês, uma notícia inclusive de hoje. E a notícia diz o seguinte, aqui na Reuters, né, em todos os grandes sites que falam desse tipo de negócio, tá noticiado isso, Warner Bros. Provavelmente rejeitará oferta de 108 bilhões da Paramount. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo, a oferta de 108 bilhões de dólares da Paramount não necessariamente é melhor do que a oferta de 82,7 bilhões da Netflix
né? Eu vou colocar aqui um quadrinho que eu fiz. As duas ofertas são totalmente diferentes porque elas estão comprando empresas diferentes. Enquanto a Netflix está comprando somente a Warner e a HBO Max, basicamente, a Paramount está comprando a empresa inteira, com Discovery, com CNN, com muitos outros canais de televisão envolvidos e tudo mais. Então, essa diferença acaba sendo menos significativa do que parece, ainda mais se a gente considerar que a Paramount está engolindo junto com isso um monte de dívidas. Então, continuando, né, como vocês podem ver, uma notícia de 16 de dezembro, então a notícia saiu hoje mesmo. Warner Bros. Discovery, o conselho pode anunciar uma decisão já na quarta-feira sobre a Paramount Skydance, então amanhã, oferta de aquisição de 108 bilhões com o conselho provavelmente aconselhando os acionistas a votarem contra a oferta de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. E tem um motivo que eu vou explicar para vocês, pelo qual eu acho que não tem muito argumento para essa oferta da Paramount, porque quem queria $30 e ponto final já poderia ter vendido as ações, inclusive, óbvio que não acionistas muito grandes, mas se você quisesse ganhar os $30, você já poderia ter ganho, porque as ações estavam literalmente em $30. Então, se você falasse, ó, eu quero ganhar em dinheiro, eu quero, né, sacar minhas ações, digamos assim, você já poderia ter colocado elas à venda nessa última semana, que era o valor que as ações estavam valendo. Elas caíram um pouco justamente por causa disso. Provavelmente muitos acionistas que não concordam com a compra da Netflix colocaram as ações à venda, né? E isso, obviamente, faz com que as ações caiam um pouco, porque pode ter mais oferta do que procura. Até porque, convenhamos, não faz tanto sentido assim você comprar uma ação da Warner Bros. Discovery hoje, se você sabe que ela está valendo praticamente o valor que ela vai valer daqui a 1 ano e meio, quando a negociação for concluída. E pessoal, tá rolando a promoção natalina do NordVPN, é isso mesmo, NordVPN é ótimo, é o terceiro VPN que eu utilizo, é de longe o melhor deles, ele ganhou lá da TechRadar como o melhor VPN. Caso vocês não saibam, VPN é uma forma de você trazer mais segurança para o seu computador, é uma forma de você acessar inclusive a internet de outros países. Se você quer utilizar a Netflix lá do Japão, dos Estados Unidos, você consegue utilizar através de um VPN. Então, se vocês quiserem, deem uma olhadinha aqui no site. A oferta de férias é de 73% e 3 meses extras. Então, tem muita opção legal. O site é muito explicativo. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale muito a pena. É uma ótima forma de vocês ajudarem o canal. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, né, os valores. Aqui, ó, assine o NordVPN. Você tem o valor de R$ 7,90 para o plano básico, R$ 9,90 para o plano Plus e R$ 12,90 para o plano completo. Aqui vocês conseguem ver os benefícios de forma muito fácil. Novamente, né, deem uma olhada, vale muito a pena. Eu utilizo o NordVPN praticamente todos os dias. Eu fui viajar, né, para os Estados Unidos no mês passado, eu utilizava no hotel, né, eu entrava no NordVPN primeiro para ter segurança no acesso. Se você usa o computador para trabalho, se você usa em redes públicas, com certeza vale muito a pena você assinar o NordVPN. É um valor que, no final das contas, sai muito barato. Sua oferta é financiada por 41 bilhões em novo capital, apoiado pela família Ellison e pela Redbird Capital, e 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo. A Affinity Partners do Jared Kushner, né, que eu falei, foi uma das parceiras financeiras e está saindo da batalha, de acordo com a Bloomberg. Novamente, né, só reiterando aqui, pode não ter nada a ver com o Jared Kushner considerar que a proposta é ruim ou que a Warner é ruim. Pode ser somente uma questão de ótica. Pô, o genro do presidente está participando da negociação, muitas pessoas já estão acusando, né, o relacionamento do próprio Larry Ellison com o Donald Trump, e agora você está elevando isso à 10ª potência, pegando alguém diretamente da família do presidente. E aqui, né, ó, Investor Business Daily, mais uma falando, Warner Bros. Supostamente rejeitará a oferta e etc. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Parece que essa não foi a última proposta da Paramount, parece que eles estão realmente dispostos a comprar a Warner. Novamente, eu não tenho, né, um lutador nessa batalha. Eu acho que as duas opções são ruins.
eu cada vez mais tem aparecido coisas envolvendo os Ellisons para mim, né? Eu pesquisei um pouquinho, eu vi alguns vídeos bem completos aí de 1 hora a respeito, né, da Oracle e assim por diante, porque eu já tenho um conhecimento da história da Netflix, né? Se eu quero ser justo, fazendo uma análise, né, dos dois lados, eu já tenho uma noção, né, que eles começaram como uma empresa de DVD pelo correio, depois teve a situação da Blockbuster, depois eles decidiram criar séries originais e começaram a crescer, etc. Eu decidi dar uma pesquisada realmente, né, na família e etc. E diria que nenhum dos dois lados é a opção ideal. Eu ainda preferiria que a Apple comprasse ou que a Warner continuasse como uma empresa independente. E aqui, ó, a guerra de lances fez maravilhas para as ações da Warner Bros. Discovery. É a sexta ação com melhor desempenho no S&P 500 esse ano, com ganhos de mais de 170%. Segundo o surto do mercado dados, né? Isso aqui é um erro de tradução. As ações subiram quase 30% em um dia, quando a notícia do interesse inicial da Paramount em comprar a empresa foi divulgada. Então, o que eu acho que aconteceu nos bastidores, né? Como eu tinha falado para vocês desde o começo, a primeira proposta da Paramount foi em torno de, acho que 16, 17 dólares, alguma coisa assim. O Larry Ellison, o David Ellison devem ter abordado o David Zaslav, falaram, meu, você não está interessado em vender? Vende pra gente, as ações estão valendo 10 dólares, a gente paga 17 dólares, tá ótimo, você vai dobrar o valor praticamente da empresa, os acionistas vão ficar satisfeitos, e etc. E aí, né, teve toda aquela situação que o David Ellison fez até uma linha do tempo, eles se encontraram, um foi na casa do outro, eles jantaram juntos, fizeram uma chamada ali de vídeo com o Larry Ellison, só que aí eles acabaram sendo mais ambiciosos, né? Eles levaram a público toda essa situação, aí todo mundo ficou sabendo, o David Zaslav, que não é bobo nem nada, falou, bom, beleza, vocês querem comprar, a gente está disposto a vender, só vamos ver, né, por curiosidade, se não tem ninguém disposto a pagar um pouco mais. E lá atrás, tem mais de um mês e meio que eu falei aqui no canal, que eu achava que o valor justo pela Warner seria 30 dólares por ação. E foi literalmente a oferta final, né, que parecia que o David Zaslav ia aceitar. E agora já estão especulando que não, que eles vão chegar até um pouco mais do que isso. Eu cheguei no valor de 30 dólares justamente porque eu imaginei que a Warner não fosse aceitar ser vendida por menos do que a Fox foi vendida para a Disney. Então a Fox foi vendida para a Disney em torno de 70 bilhões também. Eu imaginei, pô, eles vão querer receber um pouco mais do que isso, né? De qualquer forma, o David Zaslav é um cara que parece manjar muito, né, dessa parte. Obviamente é a segunda grande negociação que ele está fazendo em pouco mais de 3, 4 anos. Então aconteceu exatamente isso. Eu ainda acho que a Paramount vai fazer uma oferta superior. Não sei qual é o limite para eles continuarem fazendo uma oferta maior do que a outra. Não sei se essa seria a opção final deles, mas ao que tudo indica, eles vão tentar melhorar essa proposta um pouco mais. Novamente, eu não sei, né? Parece que os grandes acionistas da Warner têm outras ressalvas com relação à Paramount, não somente o valor, né? Então, até porque se fosse questão de dinheiro, eu acho que eles fechariam sim com a Paramount, porque é uma negociação muito mais simples, você está vendendo a empresa como um todo. Então, talvez alguns desses problemas, né, que a gente já citou, talvez o fato deles acabarem de ter comprado a Paramount, talvez o dinheiro estrangeiro, talvez o volume alto de dívidas, talvez esses sejam os problemas e não somente a proposta ser melhor ou pior. E aqui eu separei as ações das 3 empresas, né, para fechar o vídeo. Aqui, Warner Bros. Discovery caiu um pouquinho, né, como eu falei para vocês, se a gente olhar o year to date, cresceu muito, né, no decorrer do ano. Como eu disse, as negociações começaram por volta daqui, ó, de setembro. As ações estavam flutuando entre 10, 11, né, no máximo 12 dólares. Aí ela pulou para cá, para 18 dólares, 19 dólares. Aí continuou subindo depois que, né, muitas outras empresas, a Comcast, a Paramount declararam, a Netflix declararam interesse. As ações voltaram a subir mais ainda e agora chegaram aqui, ó, estourando 30 dólares, 30,04 dólares, que é literalmente o valor, né, da compra. Por isso que eu disse, né, que se você, pô, eu sou contra a compra da Netflix, eu tô cheio de ações da Warner. Pô, se eu quero vender por 30 dólares,
eu posso simplesmente entrar ali e colocar minhas ações à venda e eu vendo pelos 30 dólares. Só que eu acho que bastante gente fez isso, por isso que a gente vê uma queda de 2,73%, né, enquanto a Paramount também caiu, né, já fazem vários dias consecutivos aí que a empresa está em queda. Ela chegou a 19,8 dólares por ação, ela está em 13 dólares, então é uma empresa que vale 15 bilhões somente, né? Então é uma empresa muito pequena, é uma preocupação não só dos acionistas da Paramount, como do mercado como um todo. Você vai estar transformando uma empresa de 15 bilhões em uma empresa de praticamente 130 bilhões, né? Se a gente somar o valor da Paramount com o valor da Warner, então você está diluindo muito, né, as ações que já existem. Isso também está gerando, né, muitos comentários, pelo menos pelo que eu vi por aí. E aqui as ações da Netflix, que tiveram um pequeno aumento. As ações da Netflix não estão, né, tão bem assim, apesar da empresa ter um valor de mercado hoje de 400 bilhões, então ela voltou a bater a marca dos 400 bilhões de dólares. Mas se a gente olhar aí nos últimos 5 anos, ela teve uma alta de 132 dólares por ação. Nessa época ela estava valendo praticamente 500 bilhões. Ela caiu um pouquinho para 94, então hoje ela está redondinho com valor de 400 bilhões de dólares. É uma empresa que é muito mais sólida hoje, né? Isso é inegável, apesar da família Ellison ter muito mais dinheiro, né? Dinheiro disponível, digamos assim, mas aí, para fazer uma grande compra, ele teria que abrir mão de muitas ações da Oracle, né? Então a situação é um pouco mais complexa do que simplesmente a família Ellison entrar e colocar o dinheiro. Eles dependem de financiamento, né? Eles dependem de dívidas, pelo menos para fazer uma compra tão grande quanto essa. Mas sempre tem pessoas dos dois lados, né? Isso que é legal dessas discussões. Por isso que eu tô fazendo o vídeo, eu já fiz da Paramount dos prós e contras. Eu vou fazer também da Netflix, aqui minha internet voltou agora há pouco, né? Então eu tô trazendo vídeo. Hoje mesmo eu vou terminar de editar o vídeo dos prós e contras da compra da Netflix. Eu já fiz, como eu disse, o da Paramount. Aqui, ó, os acionistas da Warner Bros. Discovery não precisam do top dollar, que seria, eles não precisam do máximo de valor. A Paramount pode oferecer algo que a Netflix não pode. E aqui ele tá até um pouco atrasado nesse comentário, né? Aqui ele tá falando, a Paramount ofereceu o que os investidores geralmente mais prezam, né? Ó, uma transação mais limpa e completa, permitindo integração simplificada e mais flexibilidade na estrutura de financiamento e desalavancagem pós-fusão. Esse ponto não passará despercebido aos investidores que estão avaliando a combinação de ativos de bibliotecas de alta margem e redes de TV a cabo ainda lucrativas na Warner Bros. Discovery. E aqui a parte mais importante, porque essa é uma notícia de hoje, né, pelo menos aqui da Barron's. A Paramount parece disposta a aumentar ainda mais sua oferta para garantir o acordo. Mas o preço total da oferta principal provavelmente não é uma contraprestação exclusiva dos acionistas ou mesmo primária. Eles também procurarão onde realmente reside o maior valor realizável. Tais considerações entram especificamente em jogo em um ambiente de aquisição hostil, onde se espera que os conselhos assumam o maior valor razoavelmente alcançável. E o que é mais irônico de tudo isso é que a própria situação criada pelos Ellisons acabou fazendo com que a base de acionistas mudasse, né? Por quê? Muitas pessoas deviam estar relativamente insatisfeitas, né, com as ações da Warner. Eu vou retornar lá nas ações para vocês darem uma olhada. Imaginem por aqui, né, ó. Se você é um acionista aqui da Warner Bros. Discovery, você tá vendo as ações, pô, 7 dólares, 8 dólares. Você tá pensando assim, pô, se as ações chegarem a 15 dólares, tchau, né, eu vou botar para vender. E demorou. Então, ó, aí os Ellisons demonstram interesse, as ações começam a subir e explodem. Então agora, os acionistas que venderiam facilmente por 15 dólares estão pensando assim, bom, eu já consegui 30 mesmo, qual a diferença entre 30 para Paramount, 27,5, né, para Netflix? Eu já ganhei pra caramba, né? Eu comprei por 7, as ações já chegaram no mínimo do mínimo 27, né? Porque a venda vai acontecer para uma das duas, pelo menos é o que tudo indica até o momento. Então essa situação que foi criada acabou anulando a própria proposta da Paramount. Isso somado ao fato de que eles podem estar pensando, pô, eu paguei 7 dólares, eu vou vender por 27 e vou continuar sendo dono de um monte de ações da Netflix
eu vou continuar sendo dono da Discovery Global. Então, ao invés de ser dono da Warner Bros. Discovery, eu vou ser dono de duas empresas diferentes, né? Eu vou ter ações da Netflix, ações da Discovery Global. Enquanto na Paramount eu vou receber um pouquinho a mais, né? $2,50 a mais por ação, mas eu não vou continuar sendo acionista de nada. Então, realmente essa situação acabou sendo bem irônica, né? Digamos assim, porque foi a própria vontade da Oracle, né? Da Skydance, da Paramount de comprar a Warner que acabou gerando esse aumento, e esse aumento acabou tornando, né, essa diferença entre as duas ofertas meio irrelevante. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, né, do vídeo, o que vocês acham da situação como um todo. Novamente, hoje eu postei quase que um vídeo extra para vocês, né, eu vou trazer 2 vídeos diferentes. Eu não sei se eu vou trazer amanhã para não trazer muitos vídeos repetidos a respeito desse assunto, né, porque eu também não quero que o canal vire somente um canal de notícias da Warner. Amanhã provavelmente eu trago um vídeo um pouco diferente, mas eu já vou preparando o vídeo dos prós e contras da compra da Netflix. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.